Amados, esse louvor vai para todos aqueles que, por acaso, porventura, em meio a essa pandemia toda, ou em meio a qualquer outro deserto, furacão, ou qualquer outra que seja a dificuldade que esteja passando. É para todos aqueles que precisam ouvir que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nem que as trevas nos cerquem, Ele sempre estará conosco. A sua vara nos exorta a fazer o que é correto. O seu cajado sempre nos recolhe e nos traz para junto dele, para sarar as nossas feridas, para nos fazer repousar em paz debaixo das suas asas. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Aleluia. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Deus vos abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo para mais uma lição de escola dominical, mesmo que virtualmente, em virtude do coronavírus, né, de toda essa pandemia, de toda essa problemática, todo esse deserto que nós estamos passando. Mas é motivo de muita alegria estar aqui com vocês e desde já deixando para o nosso pastor Alberto, nosso superintendente de escola dominical, meu muito obrigado pelo convite, pela confiança de me chamar para ministrar essa lição de número 5, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo.
É uma lição bastante objetiva, uma lição bastante completa e prática para nós que somos cristãos, mas existe muita gente que ainda precisa entender um pouco a respeito dessa libertação do pecado, do que é essa nova vida em Cristo. Eu gostaria também de agradecer ao nosso pastor Roque na coordenação desses trabalhos por internet, que tem nos possibilitado de estar em contato com os nossos irmãos e vê-los e ouvi-los e principalmente sermos edificados através da palavra de Deus. Vamos então iniciar a nossa lição desse domingo, lendo o nosso texto áureo, a verdade prática, e a leitura bíblica em classe, como fazemos normalmente nas nossas classes presenciais. O texto áureo da lição 5 está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos estar lendo? Diz assim o texto: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade baseada nesse texto áureo diz que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Vamos então até a nossa leitura bíblica em classe. Aqueles que estão acompanhando pelo PDF também podem rolar aí a página e chegar até lá. Aqueles que já têm a revista de posse de cada um, pode acompanhar. Caso não tenha nem revista nem o PDF, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nos versículos de 1 ao 10. Versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? A nossa lição ela é bastante clara e objetiva já no seu título, e já aponta para o objetivo da ação de Deus nas nossas vidas, que é a libertação para que haja uma nova vida. Mas não uma vida para que você faça dela o que você bem entende, é claro que não, mas uma nova vida em Jesus Cristo. Nós podemos então começar essa lição informando que para se ter uma nova vida é necessário seguir regras, passos daquele que nos dá essa vida. Ou seja, se queremos transformação e libertação, nós temos também de sermos como aquele que nos libertou. Afinal de contas, nós devemos tudo isso a Ele. Muitos pregam que o ímpio deve receber, aceitar a palavra de salvação, ter Jesus como seu Salvador. É claro, sim, sem sombra de dúvida. Só que Ele é o nosso Salvador. Mas só vai operar verdadeiramente essa salvação na sua vida se Ele também e prioritariamente for Senhor da sua vida. Não há salvação sem o Salvador. Não há libertação sem o Libertador. Não há mudança de vida sem novas atitudes, novas regras, novos passos, novo dia a dia. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: Assim que,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É como se estivéssemos em alta velocidade, né? Em alta velocidade em direção a um muro, uma muralha enorme, né? Em rota de colisão com uma muralha, com a morte nos esperando de braços abertos. E em determinado momento, em determinado instante, Deus chama com uma voz suave, branda, ou de repente até mesmo com uma voz de trovão aos seus ouvidos, dependendo de cada um, porque Ele trata cada um de nós individualmente. E Ele nos chama. E você, nesse momento, precisa escolher: mudar de vida e deixar as coisas do mundo para trás, ou continuar em rota de colisão com essa muralha. Vou contar um segredo para vocês. Você pode até pensar que não, mas todos os dias você precisa confirmar essa escolha diante de Deus. O mundo bate a porta e tenta invadir a sua casa todos os dias, mas você resiste a ele com o poder do Evangelho, com o poder das orações, confirma a sua opção de deixar as coisas velhas para trás, deixar as coisas do mundo, deixar as coisas do pecado. O texto áureo nos mostra exatamente isso, que estávamos mortos espiritualmente falando, em nossos pecados, mas em sua misericórdia e amor nos ressuscita, ou seja, Ele vivifica, Ele dá vida novamente a cada um de nós, juntamente com Cristo. Vocês entenderam a profundidade do que foi dito por Paulo? Ele reafirma que só fomos vivificados porque Cristo é a primícia. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Se Cristo morresse e não ressuscitasse, nós também continuaríamos mortos. Ele é a nossa garantia de vida eterna. Aleluia. Na lição de número 3, 2 lições passadas, Paulo disse que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Lembram? Essa prática de adoção, como a lição nos ensina, não fazia parte do sistema legal judaico, mas era bastante praticada entre os romanos e bem conhecida pelos gregos. Ou seja, Paulo quis dizer que quando fomos adotados por Deus, assim como na sociedade, nós herdamos todas as bênçãos daquele que nos adotou, inclusive o seu nome. E nós não somos chamados o povo de Deus, ou o povo que se chama pelo seu nome, segundo Crônicas 7,14, diz exatamente isso. Aquele povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, nós somos o povo que se chama pelo seu nome, porque nós fomos adotados por um Pai que nos deu também, né, a prerrogativa de sermos seus filhos. E como seus filhos, herdamos também o seu nome, povo de Deus. Mas não se engane, só é chamado assim aquele que segue os passos e as orientações daquele que o adotou. Amados, eu estou falando claro dessa maneira, por quê? Porque a Epístola Universal de Paulo, que chegou até Efésios, passou por Efésios, mas foi destinada a cristãos. A leitura bíblica do capítulo 2, que nós lemos agora há pouco, não deixa dúvida nenhuma para nós. A lição deixa claro no item 1.1 e 1.2 que a nossa condição era de mortos espiritualmente. Em nossa condição natural de pecadores, nós éramos mortos. E usa ainda o grego, a palavra grega paraptoma, para dar o significado de ofensa, como passo em falso de forma deliberada. O que é uma forma deliberada? Ou seja, você pratica um ato falho, ou você pratica ou dá um passo em falso, mas de maneira deliberada, ou seja, por escolha própria. Ele usa também a palavra amartia, que também pode ser chamada de pecado na tradução, que é aquele que erra o alvo. Na Bíblica, versículo 2 e 3, Paulo usa o verbo
andar para descrever a condição e as atitudes cotidianas do ser humano, mas particularmente dos cristãos, antes de receberem e abraçarem a causa de Cristo naquela cidade. Ele descreve 3 situações. Primeira, andastes segundo o curso deste mundo. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que as pessoas andavam fazendo tudo que todo mundo fazia: roubar, mentir, enganar, idolatrar. Eles não faziam a diferença, eram pessoas como todo mundo, como todos os outros seres humanos iguais de Éfeso. Segundo, andastes segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui, Paulo se refere a Satanás, ao seu domínio sobre o mal, tentando nos dominar e contra o qual nós devemos lutar sempre e não fazer aliança com ele. Está lá em Efésios 6, 12. É um versículo bastante conhecido, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando Paulo se refere a andar segundo o príncipe das potestades do ar, ele se refere justamente a fazer a vontade do inimigo, seguindo todas as suas orientações, as suas tentações, e estando sob o domínio dele. Estando sob o domínio de Satanás, estando também sob o domínio do pecado. E tem uma terceira situação que ele cita: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que Paulo queria dizer com isso? Que é a inclinação da natureza humana que está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Agora, vocês podem observar uma coisa. Nos itens 1 e 2 desse verbo andar, que a gente acabou de citar, no item 1 foi: andaste segundo o curso deste mundo. No item 2, andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Note que Paulo falou andastes, ou seja, vós. O verbo está conjugado na segunda pessoa do plural do verbo andar. Agora, esse terceiro item ele coloca: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por que o primeiro e o segundo item ele coloca como vós e o terceiro item ele coloca como nós? Ele mesmo se inclui nesse terceiro item. Podemos entender que tem pessoas que podem não andar segundo o curso desse mundo, como o primeiro item que Paulo citou, ou então não fazer o que o mundo orienta. Podem ter pessoas que não se deixam totalmente dominar pelo mal, por Satanás ou pela autoridade de Satanás nas suas vidas. Mas entendam, todos sem exceção, um dia andamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, porque isso é inerente à natureza humana. E Paulo não estava livre disso. Paulo também era carne. Então ele se incluiu nesse terceiro item, porque esse terceiro item diz que todos nós, inclusive eu e você que me assiste, todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Pode não ser 100% do tempo, podia não ser 50% do tempo, mas uma hora ou outra, antes mesmo de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, nós fazíamos a nossa vontade, a vontade da carne, a vontade da natureza humana. E contra essa natureza nós lutamos todos os dias, desde o momento que você levanta até o momento que você vai deitar, porque a luta da carne contra o espírito só vai cessar quando o Senhor nos recolher. Lembra de Romanos 7, 22 e 23? Abra sua Bíblia, procure lá, Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. Vamos estar lendo todos juntos aqui. Ele fala justamente da luta entre a carne e o espírito. Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, na nossa carne, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. É justamente isso que Paulo quis dizer. A nossa carne e o nosso espírito estão constantemente lutando, todos os dias, em todos os momentos, para que o nosso interior, o nosso espírito, que anela por fazer a vontade de Deus, prevaleça na luta contra a carne. É aquela velha história, ou parábola, ou dito dos dois lobos, né? O lobo que vai vencer a luta é aquele que for mais alimentado. Se você alimenta mais o teu espírito vai vencer a luta contra a carne. Se você alimenta mais a carne com as coisas do mundo, as coisas da televisão, da internet, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não edifica, com certeza esse lobo, que é o lobo da carne, vai vencer o seu espírito e você vai pecar. As tentações vão ser simplesmente fáceis de serem abraçadas por você. Continuando, o item 2 fala da misericórdia de Deus por essa humanidade que contaminada pelo pecado. Quando Paulo cita a riquíssima misericórdia de Deus, ele usa o superlativo para indicar a abundância e o tamanho dessa misericórdia, que foi gerada no próprio Deus a partir do seu amor por nós, sua criação. É maravilhoso e incrível pensar nesse amor e nesse projeto de salvação e saber que ele foi construído antes de nós existirmos. O amor de Deus por mim e por você já havia gerado uma misericórdia imensa, mas tão grande por toda a humanidade, mesmo antes da criação, a ponto de dar o seu único filho por nós. Glória a Deus. E não somente isso. Além de sermos salvos, aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, é claro, também desfrutam de ressurreição, vida eterna e galardão celestial. Nós passamos da condição de órfãos e mortos para a condição de adotados, vivos e ricos em Cristo Jesus. Nós merecemos isso? De jeito nenhum. Mas pela graça de Deus nós fomos alcançados, enxertados na videira verdadeira. E isso é dom maravilhoso de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que resistem a esse maravilhoso presente de Deus para mim e para você. Muitos não recebem porque não compreenderam. Não compreenderam que possui uma natureza pecaminosa, acham que não tem pecado, não tem culpa de nada. Outros porque acham que estão novos ainda e tem muito ainda o que viver. Ou então acham que não tem do que se arrepender. Consequentemente, não precisam de serem salvos. Através da graça, favor que não merecíamos, Deus ativa o meu, o seu arbítrio. É como se Deus perguntasse para você: você deseja ter uma nova vida junto ao meu filho? Você crê que ele morreu pelas suas transgressões e seus erros? Deus não obriga ninguém a receber a graça, não. Ele oferece. Ele está com as mãos estendidas para você. É como está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É opcional. Se ouvir e, ato contínuo, abrir a porta, tudo isso vai acontecer de maneira maravilhosa na sua vida. A graça do Senhor entra e faz morada. E a chave que é usada para abrir essa porta para Jesus, para ele entrar, é a fé. A chave está nas suas mãos. A chave está com você. E para terminar, nós podemos reafirmar que essa tão grande salvação é favor imerecido. Nós não merecemos tudo isso. Esse favor imerecido
não vem pela prática de boas obras. Vamos lá, no nosso texto da leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Se você não tiver com a revista, pode ler na sua Bíblia também. Efésios capítulo 2, versículos de 8 ao 10. Achou? Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é por merecimento meu, não é porque eu sou mais, menos, não é porque eu tenho mais, tenho menos, não é porque eu faço mais ou faço menos. Isso vem de Deus. E Paulo elimina todas as possibilidades do homem gerar salvação por si só, ou seja, pelo que o homem é ou pelo que o homem faz. Pelo que o homem é, Paulo diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem capacidade nenhuma, nem poder nenhum para salvar outro homem e lhe dar a vida eterna. E pelo que o homem faz, Paulo diz, não vem das obras. Ou seja, isso resume o fato de não ser pelo que o homem pode fazer, pelo que o homem pode comprar, pelo que o homem pode dar. Se assim fosse, muitas instituições que se dizem filantrópicas e ligam para você para pedir doação, caridade, todas essas instituições e aqueles que trabalham nelas estariam salvos, sem precisar ter fé. As obras são feitas e brotam em nosso coração. Brotam pelo desejo de fazer cada uma delas. Por quê? Porque nós somos salvos e transformados em Cristo Jesus. Lembram de Tiago 2,26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Enfim, as obras não geram salvação, mas o desejo de realizar boas obras é gerado em nós pela grande graça da salvação que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Concluindo essa nossa lição, a palavra de Deus afirma que somos libertos do pecado e da condenação para termos uma nova vida. Isso está lá no texto, no nosso título. Mas isso só é gerado, nós só somos libertos do pecado, só recebemos uma nova vida desde que estejamos e permaneçamos em Cristo Jesus. Só Ele pode nos dar vida plena aqui e na eternidade. E essa nova vida gera frutos. Frutos de boas obras, frutos de bênçãos a todo aquele que as pratica para a glória de Deus, Pai. Bem, amados, já caminhando para o encerramento dessa lição de hoje, gostaria de deixar alguns detalhes aqui a respeito da cidade de Éfeso e a respeito, é claro, dos cristãos que lá habitavam, alvo das epístolas, dessa epístola em particular, de Paulo. Éfeso era a sede da adoração a Diana, ou Artemis. O templo de Diana se situava lá. Outra coisa, Paulo abriu uma escola teológica em Éfeso. Ficava bem perto do porto, um local bem estratégico. Mas por que ele fez isso? Porque ela é uma cidade de grande circulação. Éfeso era uma mega cidade por conta do seu comércio, por conta da circulação de pessoas. Era um centro comercial muito grande. Sendo assim, Paulo e os seus ensinamentos iriam ser divulgados através daquelas pessoas que estivessem ali, passassem por ali para o comércio e ouvissem as suas pregações. Com certeza, o nome de Jesus, o nome do nosso Salvador, iria para todas as outras cidades a partir do momento que essas pessoas ouvissem, começassem a divulgar nos seus destinos. Outro detalhe, Deus, através de João, em Apocalipse capítulo 2, versículos de 2 a 6, foi, não digo duro, mas ele foi bem incisivo com relação à cidade de Éfeso e com relação a terem deixado o primeiro amor.
Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículos de 2 a 6. Diz assim: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, a única coisa que Deus tinha contra Éfeso é que ele havia ou escutado ou olvidado. A única coisa que Deus tinha contra Éfeso é que eles haviam esquecido ou deixado o primeiro amor. Bem, assim como Deus foi bastante duro nesse sentido com os Efésios, Deus também tem sido conosco. Lá em Éfeso, assim como Deus foi bastante duro ou incisivo com os Efésios aqui em Apocalipse, Deus também assim é conosco. Lá em Efésios capítulo 6, todo o capítulo, Deus fala a respeito da armadura, a armadura de Deus, as armas que Ele deu para nós resistirmos às tentações do inimigo, resistirmos aos dias maus. Portanto, a igreja de Éfeso, assim como nós, temos tudo para sermos vencedores. Só não podemos deixar esfriar o primeiro amor. O amor daquele que nos libertou das correntes do pecado, que nos deu a vida, e vida abundante e eterna. Então, o primeiro amor não deve nunca ser esquecido, pelo contrário, ele deve ser praticado para que esse primeiro amor gere boas obras, e essas boas obras, a partir da fé naquele que nos amou primeiro, também gere bênçãos e frutos para a glória de Deus. Espero que tenhamos sido claros nesse pequeno espaço de tempo da lição, e que o Senhor Deus venha nos abençoar, nos guardar nesse período de prova que estamos passando, lembrando sempre de duas coisas importantíssimas. Primeira, Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Segunda, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Em breve partiremos. Enquanto estivermos aqui, façamos a diferença. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.